Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer ao eterno Deus por mais esse grande privilégio que Ele tem me dado de poder estar aqui para meditar algo sobre a santa e poderosa palavra de Deus. Eu quero ler juntamente com você, você pode pegar a sua Bíblia, eu quero ler no capítulo 27 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Matitiarro, capítulo de número 27, quero ler os versículos, a partir do versículo 38, eu quero ler até o versículo de número 42, então, Matitiarro, capítulo de número 27, versículos 38 até o versículo de número 42, que nos diz da seguinte maneira. Matitiarro, Mateus é o primeiro livro do Segundo Testamento, é fácil nós encontrarmos esse livro, você pode acompanhar comigo na sua versão. A minha versão diz da seguinte forma: então 2 ladrões foram pregados na cruz com ele, ou seja, Jesus, Yeshua, um à direita e outro à esquerda. As pessoas que passavam por ali gritavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: então você pode destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Da mesma forma, os principais Kohanim, ou os principais sacerdotes, e os mestres da Torá, que eram os escribas, e os anciãos escarneciam dele. Ele salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Então, ele é o rei de Israel, não é? Se ele descer agora da estaca, ou melhor, da cruz, nós acreditaremos nele. Está registrado no livro de Mateus. A escolha de Jesus, a escolha que ele fez por mim e por você. Logicamente, o relato continua. Se nós continuássemos a leitura, nós iríamos ver todo o relato da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a esse mundo exclusivamente para trazer salvação para mim, para você e para toda a humanidade. A Bíblia nos diz que Jesus veio a esse mundo para salvar a esse mundo. Não veio para condenar, ele veio para salvar. Há o desejo do nosso eterno Deus de que todas as pessoas possam ser salvas. Mas Jesus teve uma escolha. Jesus poderia, no momento ali da crucificação, um pouco antes dele ser traído, ele poderia ter entregue todo aquele trabalho e não prosseguir com a obra para que ele veio fazer por nós. Mas ele escolheu estar comigo e estar contigo. Ele escolheu sofrer. Jesus, a Bíblia nos diz, Paulo nos escreve, que ele deixou da sua glória, ele desceu, ele despiu-se da sua glória e veio viver neste mundo, desceu ao extremo para ser semelhante ao ser humano, e aí veio também morrer por nós, e ainda morrer como uma forma de maldição, morrer crucificado, porque a Bíblia relata, e a Bíblia nos diz na Torá, que era maldito todo aquele que fosse pendurado em um madeiro. E Jesus se fez maldito por mim e por você.
São escolhas que nós temos para fazer. Jesus teve a sua escolha. A Bíblia nos relata que quando o eterno Deus, Ele planeja a salvação, e aí diz: quem irá? E nós sabemos então que Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus veio a esse mundo, veio com o único plano, veio com o único desejo. Jesus veio com a única forma, que era para satisfazer o desejo do eterno Deus, trazendo salvação para a humanidade. Mas foi uma escolha que Ele fez. Mas ainda mesmo assim, vivendo aqui, Ele tinha também escolha a ser feita. Ele poderia parar no meio do caminho. Quantos impedimentos o Senhor Jesus teve? Rejeição do seu próprio povo. João escreve que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Os seus não os receberam. Houve então uma grande rejeição do seu próprio povo. Até mesmo a Bíblia relata que mesmo no seu nascimento, quando Jesus nasceu, e os magos vieram, os reis magos vieram para ofertar presentes àquela criança que havia nascido, até mesmo ali ele já sofreu a perseguição, de forma que José, seu padrasto, e a sua mãe precisaram sair após o nascimento de Jesus, sair ali de Israel e fazer uma peregrinação até o Egito. Fugiram para o Egito para fugir da mortandade das crianças, que através de uma ordem, de um decreto do rei Herodes, determinou-se que crianças de 2 anos para baixo deveriam ser passadas ao fio da espada, porque justamente ele tinha medo de que um rei surgisse, porque os magos vieram, segundo o que eles conheciam das escrituras sagradas, vieram para oferecer presentes ao rei que havia nascido, segundo aquela estrela que indicou o nascimento do rei, do magnífico rei que as escrituras determinavam. E ali então apontou para aquele local, até onde eles chegaram, ali em Belém, né? Aconteceu todo um fato histórico para que Jesus saísse de Nazaré, aonde morava Maria e José, e viesse para Belém, para que ele pudesse nascer ali em Belém da Judéia. E tudo isso aconteceu. Então, desde do seu nascimento, das proximidades dos dias de nascido, já houve uma grande perseguição para o extermínio de Jesus. E depois, quando ele começa o seu ministério, fazendo bem por onde andava, andando, trazendo pão para os famintos, trazendo cura aos enfermos, trazendo até mesmo ressurreição a muitas das pessoas que morreram, e Jesus ressuscitou durante a sua caminhada, a sua peregrinação, o seu ministério de mais ou menos 3 anos e meio, que ele esteve em nosso meio. Jesus só fez o bem, mas chegou o momento em que ele precisava fazer ainda mais uma escolha. Por várias vezes Jesus teve que sair dos locais para que as pessoas não prendessem, porque vinham para prender ou para matá-lo. E a Bíblia diz que ele saía e ele dizia: não é chegado ainda a minha hora. E ele saía daquele momento. Mas chegou o momento da escolha. Chegou o momento que ele podia escolher. Ele podia abandonar, mesmo após o seu julgamento, quando é determinado por Pilatos que ele fosse açoitado. Imagine naquele momento em que ele sofria
aquelas dores daquele azorrague, aquele chicote feito com pedaços de pedra, de osso, que por certo, a hora que batiam na carne de Jesus, tiravam um pedaço, além da dor, né? Ainda arrancava, trazia juntamente, né? Quando voltava, a mão daquele carrasco voltava com pedaços de carne de Jesus. Ele poderia ter escolhido não prosseguir, mesmo quando ele levou sobre si o madeiro e as pessoas iam zombando. Ele poderia ter escolhido parar, desanimar, porque, como eu disse, sempre houve rejeição. As pessoas não aceitaram. Ele fazia o bem e, no entanto, as pessoas não aceitavam, né? O governo não aceitava, os sacerdotes não aceitavam a pessoa de Jesus, a obra que ele veio fazer. Não queriam saber. Eles aguardavam o Messias, mas não aceitaram Jesus, ao ponto de entregar ao governo romano, porque o governo romano somente que poderia determinar a morte de alguém, e entregaram. E Pilatos então ainda leva o povo a fazer uma escolha, e escolheram Barrabás. Pediram para que Barrabás fosse solto e Jesus fosse crucificado, porque quando ele pergunta e o povo escolhe, ele faz aquela transação com o povo, e o povo escolhe Barrabás, um bandido, um malfeitor, um ladrão. E o povo diz: soltem Barrabás. Ele diz: o que farei então de Jesus? O que farei de Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado? E as pessoas gritaram: crucificam, crucificam. Então, por vários momentos, Jesus poderia ter escolhido outra forma, mas ele escolheu por mim, por você, estar em nosso lugar, sofrer por nós. E foi naquele momento até ele ser pregado naquele madeiro, ser suspenso e ficar entre o céu e a terra, próximo da terra, mas não na terra, né? Ele ficou suspenso, ele nem ficou com os pés no chão. Então ele estava entre os céus e a terra, mostrando verdadeiramente que ele seria o intercessor da humanidade. E ainda assim mesmo ele poderia ter escolhido. Ele foi escarnecido até mesmo por um dos bandidos que estavam sendo condenado, que estava ao seu lado. Ele foi escarnecido, como eu li nessa leitura inicial, pelas pessoas que passavam naquele lugar. Ele foi escarnecido pelos sacerdotes que tinham a função de intercessão, que eram intercessores entre o povo e o eterno Deus, mas não conheceram o Messias, não aceitaram que ele era o Messias. Ele foi escarnecido até mesmo pelos mestres da Torá, pelos escribas que conheciam a palavra, que conheciam toda a letra da lei, que passavam a vida inteira lendo, mas não souberam interpretar. Quando chegou o Messias, esperavam, aguardavam que o Messias viesse, mas eles não souberam interpretar qual a finalidade, qual a função. Isaías escreve, ao ser revelado pelo eterno Deus, uma grande profecia dizendo: ele via, por certo ele via, né? Ele via aquele ser que levava sobre si, como ele disse, todas as nossas enfermidades. E ainda dizia: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas ele foi subindo como uma raiz em uma terra seca,
não tinha parecer nem formosura, e ninguém usou de boa intenção para com ele. Pelo contrário, o desprezo da humanidade, das pessoas, estava sobre aquela figura que veio nos trazer. Isaías então escreve que haveria do povo não reconhecer quando Jesus viesse, quando Jesus estivesse no meio do povo, do seu povo, do povo escolhido. Eles não reconheceriam. Mas Jesus passou por tudo aquilo, por mim e por você. A escolha que ele teve foi morrer. A escolha que ele teve foi entregar a sua vida. E não uma morte simples, não. Uma morte terrível. Uma morte em que trazia muitos prejuízos para ele. Pois ele, então, cedeu àquela morte, cedeu ao sofrimento, né? Ainda que mesmo assim, pessoas que passavam durante aquelas horas amargas que Jesus esteve ali pendurado, e eles meneavam a cabeça, né? Eles balançavam a sua cabeça e diziam: salvou os outros, curou os outros, ressuscitou mortos, operou milagres e maravilhas, diz que é o Filho de Deus, por que então não desce da cruz? Eles não entenderam, não havia entendimento neles, que Jesus precisava pagar o preço do meu, do seu e do pecado de toda a humanidade. Ele carregou sobre si. Jesus carrega sobre si o peso do madeiro, a força daquele chicote, a coroa de espinhos, né? O encravamento dos espinhos no seu crânio. Tudo aquilo que ele sofreu não era somente o peso daquela madeira, não era somente a dor do encravamento daqueles espinhos em sua cabeça, não era a dor das chicotadas, mas era o peso do meu e do seu pecado. A Bíblia nos revela que o Senhor olha dos céus até a terra e não vê nenhum justo, nenhum sequer. E havia necessidade de que um justo padecesse, e Jesus, o justo, veio padecer no meu e no seu lugar. Escolha que Jesus fez por mim e fez por você. Escolha que Jesus fez para que pudesse trazer a salvação até mim e até você. E hoje, através do conhecimento que a sua palavra nos deu, através da fé que nós conseguimos por ouvir a palavra, por ler a palavra do Senhor, ela nos veio dar esse motivo para que nós pudéssemos então ser salvos, reconhecendo a obra redentora, salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquelas pessoas que estavam com ela, ou pelo menos a imensa maioria que estavam ali, não creram. Nós sabemos que os discípulos criam, os apóstolos estavam ali crendo, muito embora estavam com medo, e de longe alguns assistiram, né? Somente João chegou mais perto da cruz, junto com a mãe de Jesus. Somente ele pôde chegar ali, onde o próprio pôde ouvir Jesus recomendando algo para ele, para que ele pudesse cuidar de sua mãe. E ele então recomenda para João que ele cuidasse da sua mãe. E falou para João: eis aí tua mãe. Para a mãe dele diz: eis aí o teu filho. Recomendando que ele cuidasse. Os outros estavam, alguns mais longe, alguns tão longe, que nem viram a morte de Jesus. Mas Jesus permaneceu dentro da sua escolha. Jesus estava na sua escolha e escolheu sofrer por mim e sofrer por você.
escolheu estar ao nosso lado. A escolha de Jesus. Agora eu tenho uma pergunta a te fazer. Qual a sua escolha? Jesus escolheu morrer por mim, por você. Jesus escolheu sofrer no meu e no seu lugar, para nos dar a salvação. Agora, qual a sua escolha? Você ainda vai ficar sem escolha? Você vai fazer como aqueles que passavam pela cruz e ali não souberam compreender o mistério, não souberam compreender o que Jesus estava fazendo? Você vai ficar como aqueles? Ou vai ficar como os apóstolos que aguardaram e depois receberam Jesus e foram como emissários levando a palavra do Senhor? Qual a sua escolha hoje? Você tem uma escolha a fazer. Qual a sua escolha? Você escolhe por Jesus? Ou você escolhe também balançar a sua cabeça como não neste momento? Deixar passar a grande oportunidade da sua vida de reconhecer que Jesus veio para me salvar e para te salvar, que Ele escolheu vir a esse mundo, sofrer por mim, por você, morrer, derramar o seu sangue por mim e por você, e não arredou o seu pé, olhando para mim, olhando para você. Qual a sua escolha? Eu digo para você que eu já fiz uma escolha. Eu estou do lado de Jesus. Eu fiz essa escolha, mas não pode ser somente uma escolha feita através da boca, né? Da boca para fora, como se diz, mas tem que ser a escolha feita de lá do profundo da nossa alma, da nossa intenção. Dizer: fico com Jesus, aceito a Jesus, recebo Jesus como meu Salvador na minha vida. Qual a sua escolha? Eu só posso dizer para você: escolha Jesus. Tenha Jesus por Salvador. Fica com Jesus, porque somente assim você pode ser feliz. Somente assim a sua vida pode mudar. Somente assim você poderá ir um dia para ficar eternamente com Ele. Somente escolhendo Jesus. Escolha, aceite-o. Saiba que Ele veio por mim e por você, deu a sua vida por mim e por você. Fez a escolha olhando por mim e por você. Olhe para Jesus nesse momento por fé, por tudo que Ele fez. Receba-o como Salvador, e você terá garantido a vida eterna com alegria, paz, felicidade ao lado do eterno Deus. Caso contrário, é a Bíblia que nos diz, não sou eu, não é minha vontade. A Bíblia nos diz: aqueles que não reconhecerem, aqueles que não aceitarem, infelizmente não poderão estar na eternidade com o Senhor. Faça a escolha hoje, escolha Jesus. Amém.